Bom dia, sexto ano! Vamos lá começar mais uma aula de história, dando continuidade nos nossos assuntos aí de conhecer as civilizações antigas. A gente já conheceu várias civilizações africanas, civilizações da Mesopotâmia, os persas, os gregos, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os romanos, tá? Como surgiu Roma, como era essa então civilização romana, certo? Então a gente vai ver lá, cultura política na Roma Antiga, tá? Durante a unidade 5 que a gente vai iniciar hoje, beleza? Aqui a gente já inicia com um monumento, né? Que foi construído aí na Roma Antiga e que tem até hoje o Coliseu, né? Um lugar turístico em Roma hoje. Era aí um anfiteatro, um teatro em que tinha assim, peças teatrais, lutas de gladiadores, era tudo feito aqui dentro, então era um lugar de diversão, entretenimento, certo? Infelizmente, algumas diversões macabras, né, vamos dizer assim, que era a luta de gladiadores, que eles lutavam realmente até a morte, né, até com animais ferozes e tudo. E acontecia aqui dentro do anfiteatro, tá? Os romanos, gente, deixaram bastante, vamos dizer assim, influência. Eles influenciaram muitas culturas, tá? Inclusive a nossa aqui, que é a nossa cultura vinda de Portugal, né? A gente foi colonizado pelos portugueses, a gente fala a língua de Portugal e tem os costumes de lá. E a nossa língua tem muitas palavras que são da origem da língua romana. E qual é a língua romana na Roma Antiga? Ela é uma língua que se chama latim. Hoje ela é muito pouco falada, essa língua quase que não existe mais, né? É só mesmo ali a região do Vaticano, mas assim, ligada à religião, que se fala ainda latim. São muitos, né? Poucos falam essa língua hoje. Porém, essa língua deu origem a muitas palavras que usamos até hoje. Tá? Então, a gente tem aí bastante influência da língua latina e dos costumes romanos desde a época antiga. Bom, a língua não foi o único legado, não foi a única coisa que foi deixada pelos romanos, tá? Muita coisa eles deixaram, influenciaram nas nossas culturas até hoje, tá? Uma das coisas é a república, né? Um modo de governo dentro de um país. O Brasil mesmo é república. O que seria? República onde um presidente governa, tá? Que tem todo esse aparato político em que tem um presidente, tem o Senado, tem a Câmara, né? Então, toda essa questão aí de república onde tem um presidente. Isso foi criado, a primeira república que existiu foi em Roma, tá? A noção de direitos humanos, a primeira noção, regras, direitos, leis que defendem o homem como cidadão, que dá alguns direitos de cidadania, também foi a primeira vez foi criada em Roma. Bom, outra coisa é hábitos de banhos públicos, né, saunas que eles, vamos dizer assim, inventaram, os primeiros aí a utilizarem os banhos públicos, tá? E que existe aí até hoje, não um banho exatamente, mas tem as piscinas públicas, as saunas, né, lugares de clubes, assim, né, que as pessoas ficam ali todas juntas na água, então, mais ou menos nesse sentido, só que naquela época eram banhos, eles falavam banho, mas também era um lugar de divertimento, um lugar que eles se encontravam para conversar, tá? Mais ou menos assim. Bom, a Roma Antiga, gente, mesmo aí com mais de 2.000 anos já que ela existiu, né? Ela continua então viva na sociedade por causa de muitos costumes que ela deixou, tá? E a gente tem aqui uma tabela, depois se vocês quiserem olhar, ler com atenção, né? Palavras que a gente usa no nosso dia a dia aqui na nossa língua, que é da origem latina. Bom, nossa língua é a origem latina, tá? Então o português, o italiano, né, o espanhol,
são línguas que vieram do latim, dessa língua antiga aí, que era utilizada na Roma antiga. Existe uma mitologia, né, de como que Roma foi fundada, de uma maneira mitológica, ou seja, não real, uma invenção, uma criação aí, para se dizer da origem de Roma, tá? Eles contam que existia uma cidadezinha ali na região, onde seria Roma, que chama a região do Lácio, tá? Por isso latim, a palavra Lácio, que era o nome da região ali da época. Tinha um rei, né? E o irmão do rei. O irmão do rei, ele era muito invejoso e ele queria o trono. O que ele fez? Ele prendeu o rei, prendeu a filha do rei, para não ter nenhum herdeiro ali, para poder tomar o trono dele. Mandou prender, né? E tomou o poder, né? Tomou o trono dessa cidadezinha. Porém, um deus, né? Olha aí a mitologia, o deus Marte se apaixonou por a filha do rei preso, que estava presa também. E acabou que engravidando ela, deu para ela 2 filhos gêmeos, um chamado Rômulo e o outro Remo, tá? Só que quando aquele rei malvado que prendeu, né, o irmão, que era o rei principal, quando ele soube disso, ele mandou matar as 2 crianças, tá? Mandou jogar no rio Tibre e matar as crianças. Só que de alguma maneira, né, essas crianças sobreviveram e uma loba que cuidava dessas crianças, amamentou essas crianças, né, e não deixou que elas morrerem, cuidou ali como se fossem filhos da loba. E um camponês, um certo dia, viu ali as crianças junto com a loba e o camponês levou as crianças para casa. Então essa história aí, né, dos 2 gêmeos que foram criados pela loba e que foram encontrados por um camponês. Quando as crianças ficaram maiores, né, quase adultas, eles ficaram sabendo da sua história, do avô que era rei, que foi destronado, e que eles eram então netos de um rei. Eles voltaram para a cidadezinha, né, tiraram, mandaram embora, lutaram contra o rei da época, que era o tio, no caso, libertou o avô, tudo, e trouxe de volta a realeza e tudo bem. E eles, né, Rômulo e Remo, montaram uma cidade perto do rio Tibre, onde eles foram jogados quando nenéns, né, ali próximo à cidadezinha. E criaram, né, eles foram ali, criaram a cidade de Roma. Tá? Então os 2, os gêmeos, eles criaram a cidade de Roma, perto do rio Tíber. Porém, os 2 irmãos queriam poder. Tá? Eles não conseguiam reinar juntos. Um queria poder, outro também queria, e acabaram aqui brigando. E Rômulo acaba matando o Remo, né? E acaba, então, sendo Rômulo o primeiro governante de Roma. Então, essa é a história mitológica, né, da fundação de Roma, certo? E agora a gente vai ver a história contada através dos documentos, através da ciência, que fala que não foi bem assim, né? Não foram 2 irmãos que foram criados por uma loba que fundaram a cidade. Não, aí a história é outra. Conta-se então, né, que tinham agricultores, pastores, pessoas que eram nômades, começaram a ser sedentárias ali em volta do rio Tibre, como eu já falei para vocês que as primeiras civilizações, cidades eram sempre próximas a rios, né? Tudo isso a gente já sabe. E perto do rio Tibre também começou a formar as pequenas aldeias ali, tá? Tinham vários povos que se uniam, os 2 principais povos ali que fundaram Roma eram os latinos, como eu falei para vocês, da origem do latim, a língua, tudo que eu falei, e os sabinos. Esses povos se uniram, se juntaram ali e criaram Roma. Tá? A primeira forma de governo da cidade de Roma foi a monarquia, era um rei. Bom? E que logo foi dominada pelos etruscos. Gente, vamos ver no mapa. Essa regiãozinha mais azul é a região do Lácio, a região onde está Roma, tá? Essa região verde é uma região onde viviam os etruscos. A gente percebe que são regiões vizinhas.
os etruscos começam a dominar Roma, invadem esse lugar e esses povos vão se misturando aqui, os etruscos, que vão dominar Roma por um bom tempo, tá? Então, o povo etrusco domina Roma, tá? A região do Lácio, que a gente chama, do latim, bom? E eles passam a governar toda essa região aí. Foi bom, em certo ponto, para os romanos. Por quê? Porque os romanos viviam ali, tudo bem, junto com os etruscos, não tiveram batalhas, guerras, acabou sendo tudo bem, né? E eles aprenderam muitas coisas boas com os etruscos, que era um povo que dominava muitas técnicas, como a agricultura, o comércio, artesanato, metalurgia, tá? E foram ensinando o povo de Roma e desenvolvendo a região. Né? Então teve alguns benefícios nessa mistura dos etruscos juntos aí com os romanos. Bom, então a cultura etrusca, como eu já falei, teve influência sobre a romana e aí então eles ensinaram bastante coisa. Tá? Eles também melhoraram bastante a região com obras públicas, construíram templos, estradas, sistemas de esgoto. Tá? Os reis etruscos tinham auxílio de um senado, tá? Então era tudo bem organizado até. Bom, e eles também faziam confecção de lanças, escudos e capacetes para os soldados romanos, né, tornando esses equipamentos militares mais resistentes, porque eles faziam de ferro. Tá? Então, eles tinham a técnica da metalurgia, que foi então aprendida pelos romanos, né, através dos etruscos. Tá bom? Como que era a organização da cidade romana? Se a gente fosse fazer aquela pirâmide social, lembra da pirâmide que a gente fez já bastante aí no caderno? Uma atividade vai pedir para fazer a pirâmide, então vai desenhar a pirâmide. Quem está na base, na parte de baixo da pirâmide aí na questão social da Roma antiga, né? Enquanto os etruscos estavam no poder. Então lá na base estão os escravos. Acima dos escravos estão os clientes. Acima dos clientes, os plebeus. E no topo, na base da pirâmide, que geralmente são aquela parte da sociedade mais importante, mais rica, que domina, né? Estão aí os patrícios, tá? É claro que mais acima dos patrícios está o rei, né? Mas os patrícios aí são a maioria da sociedade romana. Bom? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de cada um. A gente vai começar falando dos patrícios. Patrícios, então, era quem tinha mais prestígio, quer dizer, eles eram donos da maioria das terras, eles participavam um pouco da política, tá? Utilizavam recursos públicos para benefício próprio, que nem o Ager Publics, seriam as terras públicas, tá? Terras do governo, que os patrícios acabam pegando para eles, usando como se fosse deles, tá? Então eles vão meio que dominar toda essa questão aí e vão ter muitos privilégios, tá? Então eles envolvidos na política vão fazer leis aí que fazem benefícios para si mesmos. Depois tem a grande maioria da população da Roma Antiga eram os plebeus. Os plebeus eram pequenos proprietários de terra, os comerciantes, os artesãos, tá? Aqueles que trabalhavam, que eram ativos, né? A maioria, então, da população, certo? Eram consideradas plebeus, certo? Só que os plebeus, eles não poderiam se misturar com os patrícios. Quer dizer, os patrícios se achavam muito superiores a eles, tá? E não gostavam dos plebeus. Tanto é que não podiam nem ter casamentos entre plebeus e patrícios. Isso a gente vê muito em histórias de romance antigos, né? Até alguns desenhos, a gente vê que o príncipe, a princesa não pode casar com o pobre, né? Então, ficou aí essa questão, né, romantizada até pra gente. Tá? Então não podia ter envolvimento, uma classe, né, social não podia se misturar com a outra. Então plebeus e patrícios eram meio que
rivais, vamos dizer assim. Os plebeus queriam os benefícios do patrício e os patrícios não queriam dar benefício para o plebeu para não se misturar. Eles queriam continuar no poder, os patrícios. Aí tinha os clientes são as pessoas mais pobres, mais desvalorizadas, prestavam serviços para os patrícios. Bom, quanto mais clientes tivessem, mais gente trabalhando para os patrícios, mais forte, mais poder eles tinham. Tinham também os escravos, então, que faziam os piores serviços, como sempre, né, gente? Os escravos sobra sempre a pior coisa para eles, mas não eram em grande quantidade, eram poucos escravos nessa época. Tá? Depois mais para frente acabam aumentando. Tá? As diferenças sociais entre os patrícios e plebeus, né, essa rivalidade entre eles vai aumentando com o passar do tempo. Cada vez mais os patrícios querem excluir os plebeus, cada vez mais os plebeus querem vantagens, participar de política, ter autonomia, né, querem poder também. Tá? Com medo de revoltas, guerras, brigas ali, os reis etruscos estão no poder no momento ali da Roma, são os reis. Eles começaram a garantir alguns benefícios para os plebeus, ajudar eles, fazer algumas coisas que eles pediam, dar algum tipo de poder para os plebeus, tá? Para não terem uma revolta por causa disso, né? E o que aconteceu? Os patrícios não aceitavam que os reis dessem benefícios para os plebeus. O que eles fizeram? Eles armaram, né? Eles se uniram, armaram uma conspiração, vamos dizer assim. Eles se uniram e foram tirar o poder desse rei. Então, se o rei quer beneficiar os plebeus, a gente vai lá e tira ele. Tá? Então, a rincha, né? Aquela rivalidade entre os patrícios e os plebeus era muito grande. E os patrícios não aceitavam que dessem ajuda, benefícios para os plebeus. Então, os patrícios vão lá, em 509 a.C., tá? E tomam o poder dos reis etruscos, tiram ele do poder, acabam com a monarquia, tá? E instauram dentro de Roma a república, governada pelos patrícios. República, gente, significa povo no poder, coisa pública, bem comum, né? Coisa do povo. Porém, não era bem assim, era só nome, né? Porque a república, na verdade, era só dos patrícios. Eles governavam, eles comandavam, era tudo sobre eles, tá? Benefícios para os plebeus, clientes e escravos, isso não teve, tá? Então, república para quem? Patrícios. Então, a gente vai percebendo que todo poder, né, todo aquele que tem poder, todo aquele que governa, governa na maioria das vezes para si mesmo e para os amigos, né? O grande resto da população sempre fica só com o resto, sempre fica com a dívida, sempre fica com as partes ruins. Isso a gente vê até os dias de hoje, acredito que quase que no mundo todo, né? E aí tem essa organização política agora na república. Então, Roma não é mais monarquia, não tem mais um rei no poder, um rei etrusco. Agora Roma é república. Os patrícios tomaram o poder, tá? E instauraram república. Tá? E quem está no poder agora são os patrícios, os romanos. E aí tem os senadores, tá? Que eram os mais velhos ali, os mais sábios, que controlavam as leis, elaboravam as leis, cuidavam dos costumes e tudo. Tinha os cônsules, tá? Que tinha a função de presidir o Senado, né, propor as leis, ficava ali, julgava se ia fazer as leis ou não, né, escolher o cônsul, os senadores, perdão, podiam escolher os cônsules, tá? Que ajudavam nas guerras, ajudavam a formar exército e tal. Então, eles eram os principais, os senadores e os cônsules principais ali para governar essa república, tá? E tinha todos os outros ali, que cada um tinha uma missão, uma tarefa para ser feita ali dentro de Roma, tá? Nessa república que agora é controlada pelos patrícios, certo? Aqui nessa imagem a gente vê, né, alguns desses líderes políticos,
O Edil aqui, esse ficava mais com serviços mesmo de limpeza, né? Ficava com trabalhos piores ali, manuais. E aí o cônsul, tá vendo? Pessoa e cada um com a sua, né, tarefa dentro da República. Bom, aí a gente vem com as atividades. São 2 páginas de atividade, bem extensa, mas eu separei para vocês algumas, tá? Que eu julguei ser mais viável para vocês fazerem. Então, vai ser a questão 3, 4, 6 e 7. Então, aqui, ó, 3, 4, 6 e 7. Página 144 e 145, certo? Então, é isso, gente. Espero vocês no WhatsApp se tiverem dúvida, certo? Até mais, até a próxima aula. Um beijo.